Além disso, posso acrescentar que o sudário não poderia ter sido feito em outro lugar. Tinha que ser daqui. Se havia flores ao redor do corpo, com certeza haveria pólen também. O pólen pode durar milhares de anos e no microscópio cada tipo é diferente. Indícios pequenos demais a olho nu no aguardo do detetive certo. Em 1973, o criminologista suíço Max Frey foi autorizado a colher amostras de pólen das fibras do sudário. Ele as conservou em lâminas. Com prática em botânica, ele passou anos analisando as amostras de pólen. Ele morreu antes de terminar e publicar suas conclusões, mas o trabalho foi retomado por outros. Usando a tecnologia mais moderna, eles podem identificar exatamente cada grão de pólen e rastrear a planta de origem. Uri Baruch é o maior perito em pólen de Israel. Trabalhando com o Dr. Danin, ele calcula o tipo e a frequência do pólen nas lâminas do Frey. Há bem no fundo da minha mente uma espécie de semente com esse tipo de pólen. E este aqui ainda era desconhecido. É a primeira vez que este tipo de pólen aparece. O objetivo é determinar exatamente que tipos de plantas rodeavam o corpo e quais as que prevaleciam. Dos 58 tipos de pólen identificados até agora, 28 plantas só existem no Oriente Médio, prova de que o tecido passou parte de sua história lá. Muitas ainda fazem parte da vida das pessoas da região, como a Fagonia mollis. As folhas da Fagonia mollis são usadas pelos bizantinos no sul do Sinai para curar ferimentos superficiais. Eles pegam os pedúnculos verdes e as folhas, queimam, e a cinza em pó é aplicada no ferimento. Eles chamam o pó de uraga. Ora, veja, temos aqui mais uma gundélia. As lâminas têm uma quantidade muito alta de uma planta chamada Gundelia tourneforte. Passe mais uma vez para mim. Esta amostra específica veio de uma área próxima da cabeça do homem no tecido. Dá para ver as espinhas, certo? Uma aqui e uma aqui. A planta que deixou tanto pólen nesta parte do sudário pode ser reconhecida por sua flor, mas ela é melhor conhecida por outra coisa. Tenho que usar a faca porque a planta tem muitos espinhos. Esta é uma Gundelia tourneforte, a planta que tem a maior quantidade de grãos de pólen no sudário de Turim. Neste mosteiro ortodoxo grego encravado no deserto do Sinai, encontra-se uma pintura muito especial de Jesus Cristo, conhecida como o Rei do Universo. Muitos pesquisadores acreditam que ela foi pintada observando o sudário. A pintura é do século VI. Vemos no ícone que o olhar tem a aparência muito abrangente. Quando comparamos com o sudário, vemos que o olhar no sudário tem a aparência muito abrangente e parece estar um pouco fora de centro. O Dr. Wenger aperfeiçoou uma técnica de luz polarizada para comparar imagens do sudário com outras imagens como o Rei do Universo. E quando giramos o filtro e olhamos estas duas imagens na tela, uma imagem vai se diluir se encaixando na outra. Fazemos isto para comparar com exatidão. No ícone podemos observar o que parece ser um rasgo descendo pelo rosto neste ponto. Aí, se projetarmos o sudário, vamos descobrir que há uma pequena mancha, eventualmente de sangue, descendo no mesmo local.
Se passarmos para a ponta do nariz no ícone e aí voltarmos para o sudário, observamos que a configuração do nariz é exatamente a mesma. Observando os lábios do ícone, notamos que aparentemente eles apresentam rachaduras. E ao olharmos o detalhe no sudário, notamos que todas estas marcas são visíveis no sudário. Jesus foi a pessoa mais pintada da história, mas a Bíblia nunca mencionou qual a aparência dele. Como sabemos? Como sabemos que ele tinha barba? Como sabemos que ele tinha cabelo comprido? De onde os artistas tiraram o modelo? Historiador da arte Jack Riley fez um estudo do rosto de Jesus nas pinturas. Existe uma fonte comum para esta imagem que todos conhecemos. Cada artista tem sua própria visão do homem sofredor, triunfante, o redentor, o humilde. Mas os artistas no decorrer dos séculos se mantiveram dentro de alguns parâmetros, o que nos permite reconhecer o homem como sendo Jesus. Quais são as bases e de onde elas vieram? Riley e muitos outros pesquisadores acreditam que havia um protótipo de Jesus que fixou as diretrizes há séculos. A procura deste protótipo levou os pesquisadores de volta aos primeiros séculos após a morte de Jesus. Como um artista passaria desta imagem para esta imagem, onde temos barba, sem barba, o cabelo caindo, dividido no meio dos dois lados, e não aqui? Este Jesus parece um deus romano. Foi pintado de maneira jovem. Ele não tem as mesmas características. A pergunta é, o que está faltando? Nos anos 30, o pesquisador francês Paul Vignon observou numerosas características nas pinturas que foram feitas de Jesus Cristo durante muitos anos. Estas vieram a ser conhecidas como características Vignon. Primeiro notamos esta linha atravessando a testa de Cristo. E olhem só isso, um quadrado geométrico de 3 lados formando o nariz. E também outro triângulo bem aqui no nariz, o nariz alongado característico de várias pinturas do Cristo daquela época. Os pesquisadores identificaram os olhos de coruja, o nariz alongado e as demais características de Vignon no sudário. Seria o sudário modelo original? Temos aqui algumas reproduções de pinturas do século XI e XII, nas quais vocês vão notar estas características geométricas. Primeiro, bem aqui acima do nariz, dá para ver aquele estranho quadrado em forma de U, com 3 lados. Os olhos de coruja, o nariz alongado é típico. Observem as 2 mechas compridas de cabelo sobre a testa. Em todas as 4 imagens, em todas se vê mechas de cabelo. Não apenas uma, mas na verdade sempre 2 mechas de cabelo. Todas estas características, todos estes pontos congruentes me levam a acreditar que alguma coisa influenciou estes artistas.